Boa noite a todos. A gente vai tentar fazer hoje uma experiência nova, né? Projetar aqui e transmitir a reunião. Consegui a conexão hoje. Apanhei a semana passada, a semana retrasada, mas agora já está certinho. Então a gente vai falar de espiritismo, de doutrina espírita hoje. É interessante, né, Janir? Deixa eu achar o... fazer ele executar aqui, tá? Mas ele está escondido. O que ele está? Não, aquela tela é só minha. Só pior. Então, Aquela outra ali é a próxima, tá? a gente já ouviu falar várias vezes, né, da questão da doutrina espírita ser uma doutrina consoladora, né? Ela tem sido consoladora para a gente na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso aprendizado, no nosso processo evolutivo. Tem. Então, que a gente tem, assim, essa vontade de aprender cada vez mais com relação ao que o Espiritismo nos traz, né? Um dia, nós ouvimos essa frase: então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que irá restabelecer todas as coisas. Isto é, que, dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender por a termo a luta fratricida que desune os filhos do mesmo Deus. Esse trechinho nós tiramos do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 23, é um trechinho do item 16 do Evangelho. Então Jesus prometendo, há 2000 anos atrás, que enviaria um Consolador. E a gente observa, pelo que a gente estuda, pelo que a gente vê, que a doutrina espírita seria esse Consolador, que através de Kardec, né, os espíritos trouxeram o conhecimento da vida espiritual, da vida futura, o que foi pouco ou muito pouco falado por Jesus, porque à sua época ele não tinha condições de falar mais ou ensinar mais do que ele já tinha falado, né? Então, uma coisa que me chamou a atenção dentro dessa frase, o que eu destaquei em amarelo aí, dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras. Olha só, a questão do Consolador. E às vezes a gente pensava, o Consolador é o Espiritismo que veio, que ele diz em outro momento que esse Consolador ficaria eternamente conosco, né? E a gente pensou, bom, Kardec veio, mas Kardec não ficou eternamente com a gente. O Espiritismo veio, vai ficar eternamente com a gente a doutrina espírita? Não sabemos dizer. Mas uma coisa sim pode ficar eternamente com a gente: o nosso conhecimento. Quando nós tomamos conhecimento dos fatos da vida futura, que é o que faz a diferença
no nosso processo evolutivo. Quanta diferença tem quando eu acredito que estou sendo criado no momento do meu nascimento e no fim desta vida tudo vai acabar. Eu vou para o nada, eu não sou nada. E quando a gente tem a informação da doutrina, que somos espíritos milenares aí, que já trazemos uma bagagem que justifica a nossa situação hoje, né? O nosso conhecimento, o nosso entendimento da vida. E que nós temos essa vida como um instrumento para o nosso desenvolvimento espiritual, para o nosso crescimento. E também que temos o futuro pela frente, que não termina aqui com o desencarne, com a morte da matéria, né? Então a gente vai voltando um pouquinho para o entendimento da doutrina na sua base. Princípios, a gente trabalha sempre, a gente está sempre falando de princípios da doutrina, né? Então vamos definir aqui o princípio, né? Princípio do ponto de vista de uma ciência, uma filosofia ou uma doutrina, são as ideias básicas que a estruturam e as distinguem das demais. Então, quando a gente fala de princípios do Espiritismo, são os pilares, são as ideias básicas que constituem essa doutrina espírita, essa filosofia que nós temos de vida, né, para o nosso aprendizado e que nos fortalece. E quando a gente tem esse entendimento dessa base, desse princípio, faz uma diferença bastante grande para a gente no nosso dia a dia. Kardec falou da unidade de princípios. Então, a unidade de princípios espíritas, estabelecida e projetada por Kardec, se fará quando todos os espíritas tiverem por base de seus estudos, raciocínios e práticas os mesmos princípios. É lógico, né? Esses princípios são sua coluna mestra, seu alicerce estrutural, sua filosofia e pedagogia. E o critério essencial para entender o diferencial que trouxe ao mundo, explicando sobre leis universais e funcionamento da vida em todas as suas nuances teóricas e práticas. Então, Kardec trouxe, dentro dessa unidade de princípios, toda a estrutura da nossa vida, como espírito, né, encarnado, como espírito em processo evolutivo de todas as formas, né? E nos dá caminhos seguros, nos dá informação segura para que a gente desenvolva dentro do nosso entendimento os nossos parâmetros de princípios para a nossa vida também. A gente vai colocar aqui uma sequência com relação aos princípios, sobre um entendimento que a gente tem tido, que a gente tem estudado há alguns anos, os princípios da doutrina. Eu posso dizer que, eu morava em Campinas ainda quando a gente começou a estudar esses princípios. Eu estou aqui em São João desde 97, de volta. Então faz uns 23, 24 anos que a gente está estudando, está voltando o nosso entendimento sobre esses princípios. Então, nós temos como base do Espiritismo Deus como Criador, Espírito e matéria, elementos criados por Deus. Simples. Deus Criador, Espírito e matéria, princípio material e princípio espiritual criados por Deus. E Deus também cria as leis universais. E dentro das leis universais, nós vamos destacando algumas que Kardec elencou como os princípios da doutrina.
Imortalidade dos espíritos. Desde que o mundo é mundo, que a gente entende os povos, as antigas civilizações, né? A gente vê a busca contínua pela imortalidade da matéria, né? Por que a busca da imortalidade da matéria? Porque no íntimo a gente sempre soube, lá no espírito, que o espírito é imortal, que ele veio antes da matéria, daquela encarnação, e vai prosseguir para outras, né? Então a gente tem essa busca sempre incessante, mas a matéria não é importante, tão importante assim, que precise ser eterna, precisa ser imortal. Imortal já é o espírito é eterno. Depois a reencarnação dos espíritos. Como muda o nosso entendimento de vida a partir do momento que a gente aceita e a gente entende o processo reencarnatório. A gente passa a entender melhor a justiça divina, né? Como a justiça divina é grande, é sábia, porque tantas diferenças na nossa vida de encarnado, né? Tantas dificuldades para uns, tantas facilidades para outros, problemas físicos, doenças, saúde. Então, cada um diferente do outro. E se tudo começasse com o nascimento e acabasse com a morte, qual seria a justiça de Deus? Então, a doutrina nos traz esse entendimento da reencarnação dos espíritos. O maior, acho que é a maior justificativa para toda a diversidade do mundo, né? Dos povos e das pessoas encarnadas. Outro princípio que ele nos traz, que ele nos coloca, é a evolução do espírito. O espírito está em constante processo de evolução. Nós não estamos estacionados, né? Estamos sempre levando um empurrãozinho. Por mais que a gente tropeça, quando a gente tropeça, às vezes a gente dá um passinho para frente para cair, né? Então a gente já levanta, já se reergue aí, tomando um caminho, porque prestando mais atenção na caminhada, porque eu posso tropeçar de novo, posso cair de novo, né? Uma coisa muito interessante para a nossa vida de espírita, o livre-arbítrio. Quanto nós entendemos do livre-arbítrio na nossa vida? Eu me lembro que Paulo de Tarso já dizia lá atrás, na época de Jesus, né? Tudo me é lícito, eu posso fazer qualquer coisa, mas nem tudo me convém. O que me convém? O que é bom para o meu crescimento, o meu entendimento, o meu processo evolutivo. Então, a escolha é livre, podemos escolher o que quiser. Precisamos, através do nosso processo evolutivo, desenvolver o nosso livre-arbítrio. Alguns falam, já vi até em livros espíritas, falando que livre-arbítrio nos foi dado por Deus. Mais ou menos, né? Porque o livre-arbítrio é uma conquista do espírito no seu processo evolutivo. O espírito vai adquirindo mais e mais capacidades de escolha conforme o seu desenvolvimento, o seu processo evolutivo. Então nós buscamos sim ter a consciência cada vez mais das nossas escolhas. A gente vai observando que cada vez mais a gente faz escolhas mais corretas e erramos menos, em virtude do nosso processo evolutivo. E junto com o livre-arbítrio, tem uma outra lei natural também, que é consequências naturais do arbítrio. Então, toda escolha que eu faço vai ter uma consequência natural. Eu tenho condições de escolher
coisas que um espírito como Jesus escolhe? Seria muito difícil pelo entendimento dele lá na frente. Então eu não posso ser responsável nas minhas escolhas por aquilo que eu não conheço, por aquilo que eu desconheço. Então, as consequências naturais aqui, em virtude do livre-arbítrio, sempre vai estar em relação direta com a evolução do espírito, o grau evolutivo do espírito. O livre-arbítrio começa lá atrás, nos primitivos, né? Quando a gente começa, a princípio, quando nós temos as primeiras encarnações como homem, como hominídeos, nós não temos ainda livre-arbítrio. E conforme nós vamos desenvolvendo e vamos, aos poucos, adquirindo senso moral, mínimos que sejam, a princípio era tudo instinto, né? E conforme a gente vai aprendendo as coisas, a gente vai evoluindo e a gente vai tendo condições de escolher, a gente vai desenvolvendo o nosso senso moral. E as consequências naturais são de acordo com o nosso entendimento, com a nossa evolução. Uma coisa errada, feita por um selvagem, que nós consideramos errados hoje na civilização, mas que é natural para ele na vida, ele tem a mesma responsabilidade que se alguém que está vivendo conscientemente numa civilização pratica o mesmo ato, como para se defender, uma tribo ataca a outra ou mata o outro. Qual é o senso moral que um selvagem tem? Qual é o senso moral que um civilizado tem, né? Então, a responsabilidade pelo mesmo ato, muitas vezes, é diferente. A consequência pelo ato é diferente em virtude do seu processo evolutivo. É de acordo com a nossa condição de entendimento, com as nossas experiências. Alguém já ouviu falar assim que Deus não dá o fardo maior que as nossas forças? Então nós somos responsáveis por aquilo que nós realmente conhecemos. Nós temos condições de levar adiante, de assumir responsabilidades. Em termos de sermos julgados, quem fará o nosso julgamento? Está Deus sentado lá no troninho dele e vai julgar a nossa vida, os nossos atos após o nosso desencarne? Ou a nossa consequência, a nossa consciência vai reavaliar tudo isso e vai ver onde nós erramos, onde nós acertamos, por que nós erramos, se eu concordo que eu fiz errado, mas por que eu fiz errado? Eu tinha consciência que aquilo estava errado naquele momento? E quando nós erramos, o nosso objetivo é consertar aquilo que nós erramos. Não é que eu vou voltar e ter que fazer de novo aquilo que eu fiz de errado no passado. Não, eu tenho que aprender, eu tenho que mudar a minha forma de pensar, o meu entendimento, a minha vontade de sair do erro e partir para o caminho que nos leva na evolução com mais segurança. Então, viu a interligação, evolução dos espíritos, livre-arbítrio, consequências naturais? Tem como separar uma coisa da outra? Está tudo interligado, está tudo dentro de um processo, né? Então, esses princípios a gente separa assim, mais para efeito didático, mais para que a gente possa ter uma facilidade maior de entendimento e de estudo. Mas a interligação de cada um desses princípios é intensa e a variação de possibilidades é muito maior. Um outro princípio são os fluidos. E a definição praticamente que Kardec utiliza de fluidos é uma definição dada por Mesmer. Olha só, 1760 e alguma coisa, né, Edvaldo?
E só que naquela época tinha-se conceitos diferentes de fluidos. Entendia-se na época de Kardec, entendia-se que a eletricidade era um fluido, a luz era um fluido, como o ar. Então tinha uma série que a ciência não tinha conseguido definir algumas coisas. E hoje a gente sabe que esse fluido, vamos colocar assim, um fluido cósmico universal, seria a base do princípio material. Então, para cada mundo, para cada planeta, para cada região que a gente habita, é adequado o fluido que nos cerca, que nos envolve. É de onde nós retiramos o recurso fluídico para a formação do nosso perispírito, no nosso processo de encarnação, quando a gente muda de planeta, quando é possível, quando é o caso, né? E a gente, junto com fluidos, a gente vem ver perispírito. Que o perispírito é o corpo fluídico do espírito. É o que praticamente identifica o espírito no plano espiritual. E o interessante do fluido, quando eu estudei agora recentemente, questão de 1 ano e pouco, 2 anos atrás, esses últimos 2 anos, eu busquei na Gênese e a gente foi entender um pouquinho mais da questão do fluido, mudou completamente até o meu diálogo com os espíritos na reunião de desobsessão. Dialogar com os espíritos a partir do pouco de entendimento sobre os fluidos que eu consegui nesse estudo da Gênese. Na sequência, espíritos em erraticidade. O que são espíritos em erraticidade? Todos sabemos, né? São os espíritos que não estão encarnados, mas que coabitam conosco no nosso orbe, no nosso planeta. Então, é o plano espiritual, a vida no plano espiritual, a vida futura após a morte, após a cessação da vida do corpo físico. Então, a gente vê fluidos, a gente vê perispírito, e o perispírito é composto dos fluidos, os espíritos na erraticidade, e a gente vai, de uma forma mais intensa, entender um pouquinho, falar um pouquinho mais de fluidos, quando a gente descobre que nós estamos cercados de fluidos. E que nós, através da nossa vontade e através do nosso pensamento, nós qualificamos o fluido ao nosso entorno. Vocês já perceberam que às vezes a gente chega perto de alguém e se sente mal? Ou chega perto de alguém e sente uma alegria, um prazer de estar perto da pessoa? Então é a qualidade fluídica que essa pessoa está sendo envolvida, ou que ela está mantendo de qualidade fluídica em torno de si. E que é com esse pensamento, com essa nossa vontade, com a qualificação dos fluidos, que nós direcionamos esses fluidos para o alívio da dor do próximo. Olha só, uma coisa além, quer dizer, eu no passe eu não preciso estender as mãos porque não vai sair fluido da minha mão. O fluido que eu vou conseguir passar para o outro é aquele fluido que eu consigo qualificar com o meu pensamento, com a minha vontade, com o meu sentimento e direcionar para o outro. Tem outros processos com relação aí envolvendo a questão da mediunidade, que é o próximo item. Tá? Então, a importância dos fluidos. O fluido também, no estudo da Gênese, Kardec coloca que é o meio que se transporta, que se locomove o pensamento. Ele faz até uma comparação básica assim. Da mesma forma que as ondas sonoras utilizam o ar para se projetar, e ela tem uma limitação, de acordo, vamos supor, até a limitação da
estratosfera do planeta, né? Porque fora já não tem mais o ar para propagar esse som. O fluido está no universo. O nosso pensamento é passível de ir expandir-se para o universo, não tem limite. Olha como amplia o entendimento quando a gente busca na fonte as informações. Então podemos pensar em alguém do outro lado do mundo e o nosso pensamento está chegando quase que instantaneamente a essa pessoa. A mediunidade, também como um princípio da doutrina espírita, o que proporcionou, inclusive, o desenvolvimento, toda a pesquisa de Kardec, toda a obra de Kardec foi através da mediunidade. E a mediunidade que ele coloca aqui é a relação entre o mundo espiritual e o mundo carnal. Essa relação que temos, nós encarnados, com os espíritos. Essa possibilidade dessa comunicação que temos no dia a dia aí. E às vezes a gente fala no dia a dia, sim, nós não dormimos, nós não desligamos do corpo durante o nosso sono, e quando nós saímos do nosso corpo em espírito, nós estamos vivendo no plano espiritual. Nós estamos nos relacionando com espíritos no plano espiritual. Espíritos desencarnados e espíritos encarnados. Quantas vezes a gente... Eu quase não lembro, mas algumas pessoas chegam e nós estivemos juntos essa noite numa reunião. Nós estivemos trabalhando em algum lugar essa noite, fazendo alguma coisa. Encarnados que, como a gente, também dorme e a gente desliga e a gente se encontra no plano espiritual. A gente tem como fazer até essa programação de querer mentalmente a gente se preparar para fazer alguma atividade no plano espiritual durante o nosso sono. Pedir o auxílio dos amigos espirituais, do nosso protetor espiritual, né? Para que a gente possa, sim, ao desligarmos do nosso corpo físico, irmos a um encontro de amigos encarnados ou desencarnados. Kardec ainda coloca que existem algumas possibilidades, né? Da gente estar junto com aqueles que têm praticamente o mesmo grau evolutivo nosso, desenvolvendo uma atividade em comum. A gente pode estar auxiliando, de alguma forma, aqueles espíritos que têm uma condição um pouco inferior à nossa. Como também podemos estar sendo auxiliados por espíritos superiores a nós e aprendendo com esses espíritos nesse processo de desligamento do nosso corpo físico. Tá? Então, a mediunidade é uma ferramenta também para essa ligação mais intensa do espírito, né? Mas com nós encarnados em estado de vigília, né? Nós acordadinhos aqui, o espírito vem e coloca e fala conosco e nos ensina também, né? Um outro princípio é a influência dos espíritos sobre os encarnados. Nós sofremos alguma influência de algum espírito no nosso dia a dia? Eu não lembro a questão, mas Kardec pergunta para os espíritos, lá no Livro dos Espíritos: os espíritos desencarnados podem nos influenciar? Os espíritos respondem: muito mais do que imaginam. Em alguns casos, são eles que os dirigem. Olha só, nos processos obsessivos. Então, o nosso cuidado com o nosso pensamento, quando nós utilizamos o nosso pensamento, nós qualificamos o nosso fluido em torno, a dificuldade de um espírito inferior se aproximar da gente é maior. Olha como a gente vai fazendo ligações de cada princípio e utilizando esses recursos do conhecimento do princípio em nosso benefício na nossa vida, né? Um outro princípio que ele trata é a pluralidade dos mundos habitados.
Então, Kardec deixa claro, e os espíritos deixam claro, que existem mundos e mundos afora, realmente habitados. Não é só o planeta Terra. O universo não foi criado para enfeitar o planeta Terra, né? Então, são mundos, são escolas aí, que até uma música que fala das escolas, né? Os mundos são escolas interplanetárias, né? Então, a gente aprendendo e tendo essa condição de saber que podemos também irmos para mundos mais evoluídos, como também podemos irmos para mundos inferiores. Em que condições? Depende de cada espírito. Para irmos para um mundo mais evoluído, nós temos que atingir a evolução, porque não conseguimos ir para mundos mais evoluídos. Para mundos menos evoluídos, nós podemos retornar para um mundo menos evoluído por não ter condições de acompanhar o processo evolutivo do planeta em que estamos, ou podemos nos colocar à disposição para irmos para esses mundos, a fim de ajudar no processo evolutivo desses mundos. Então, não existe uma regra, só posso sair daqui e ir para lá para isso ou para aquilo, né? Não, tem uma infinidade de possibilidades que a gente não imagina, mas as leis divinas são bastante claras e nos deixam assim muito abertos para entendimento, para busca de conhecimentos, né? E também Kardec deixa claro a ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Olha só, a natureza é coordenada por espíritos de diversas ordens evolutivas. O processo de criação da matéria são feitas por espíritos e que coordenam grupos e grupos de espíritos dentro do que a gente às vezes tem até dificuldade de imaginar, né? Como é? Por quê? Porque nós tivemos até pouco tempo atrás a informação de que Deus criou tudo. Deus criou o mundo, pôs aqui para a gente viver. E a gente, por Kardec, a gente tem a informação de que Deus criou o princípio espiritual, o princípio material e as leis universais. E o espírito age sobre o princípio material. Então, a ação sobre a matéria é do espírito. Então, Deus não age diretamente sobre a matéria. Então, são coisas que a gente traz aí de quanto tempo? De milênios, né, de informação, e que a gente vem descobrindo, estudando um pouquinho de Kardec. Bom, esses princípios, eles estão classificados aqui, porque é um estudo que a gente faz com a Cristina já, a gente já comentou, faz mais de 20 anos. Mas esse estudo ela traz há muito mais que esses 20 anos, mais, cerca de quase 40 anos, né? Então, o Espiritismo é consolador, gente? Cada vez mais, né? Então, quando a gente busca esse entendimento do Espiritismo, essa fala, esse texto está assim mostrando alguma coisa voltada para Kardec, tá? Por isso, sendo ciência filosófica, o Espiritismo promove consequências morais. À época de Kardec, o Espiritismo estava classificado na França entre as ciências filosóficas e era matéria de escola. Começou lá com o espiritualismo racional e foi praticamente de onde Kardec tirou a estrutura. O espiritualismo racional rompeu com o materialismo, mas também rompeu com a igreja. Não aceitava os dogmas e começou a questionar. E tinha todo um questionamento, só que todo o questionamento deles
parava na matéria, até onde ia a matéria. E Kardec foi educado, foi criado pelo processo do espiritualismo racional. Processo de educação, inclusive da escola de Kardec à época, era com base no espiritualismo racional. Tivemos, inclusive aqui no Brasil, escolas com a estrutura do espiritualismo racional. E se você pega o livro base do espiritualismo racional, a primeira questão do livro, coincidentemente, é a primeira questão do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Só que eles não conseguiam explicar Deus, e a espiritualidade trouxe essa explicação. Causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. Quer dizer, eu não consigo entender o que é tudo isso. Tá? Já tentei buscar entendimento de Deus de alguma forma, mas cheguei à conclusão que, em termos evolutivos, ainda não é possível eu arranhar o entendimento de Deus, né? Na sequência de cada princípio que a gente viu aí agora, derivam inumeráveis temas e assuntos que ampliam e aprofundam o seu entendimento, sem alterá-los em suas conceituações básicas e específicas. Como funcionam em conjunto, as derivações são infinitas. Quando eu falei com relação a perispírito e fluido, são duas coisas, são dois princípios. Mas tem ligação plena, porque o perispírito é tirado, é formado pelo fluido. Então, tudo se mistura, tudo vai ampliando e ganhando, de certa forma, um significado maior no nosso entendimento. Mais um pouquinho. Esses princípios que a gente colocou aqui, não está exatamente dessa forma, que ela está mais didática, tá? Eles foram delineados nos temas tratados em O Livro dos Espíritos, conforme as próprias palavras de Kardec na introdução no item 6. Eu fui lá conferir, praticamente está essa sequência. A Cristina praticamente ela sintetizou didaticamente cada item que está destacado lá por Kardec, e que era a ideia de Kardec formar. Ele coloca, inclusive, na Revista Espírita, né, que, concluída a primeira etapa de implantação da doutrina espírita, a segunda etapa seria a formação de um material de estudo dos princípios fundamentais da doutrina espírita. Mas ele não teve tempo hábil para fazer isso, ele se encarnou. Ainda concluindo, alguns desses princípios estão desdobrados nos demais livros. As leis morais contidas em O Livro dos Espíritos são aplicações práticas dos princípios básicos. Princípios verdadeiros não são inventados. No Espiritismo, foram deduzidas dos fatos observados e testemunhados e dos ensinos trazidos pelos espíritos que compuseram, como Kardec escreveu. Então, todo esse processo, o trabalho de Kardec foi através de pesquisa, foi através de observação, foi através da experiência. Tem na Premiere? Dá para você pôr na Premiere? Dá. Através do processo de aprendizado, né? Kardec tem uma lógica fantástica. Não vai atrapalhar. É gostoso a gente entender, quando a gente pega o livro de Kardec e vai quando é o inferno.
Dentro do céu e inferno, o que acontece? Ele pega um tema, ele começa a descrever todos os fatos, todas as teorias da época. Aí ele descreve uma teoria, descreve outra, e depois ele vem fazendo a conclusão da doutrina espírita, das observações da doutrina espírita. Então, isso que faz a diferença para a gente nesse entendimento, né? Entender Kardec com uma visão mais natural possível. Outro dia eu peguei uma palestra que passaram para mim falando que era uma palestra de um espírita que era conhecidíssimo. Eu comecei a ouvir a palestra. A hora que o palestrante estava falando sobre o plano espiritual, ele disse que o fluido que a gente está imerso é o pensamento de Deus. Eu parei de ouvir a palestra, fiz um pequeno comentário no grupo que ele foi postado, e realmente não dá para... Depois que a gente estuda Kardec, escutar algumas coisas assim complica, né? Então a gente tem assim a certeza de que nós podemos sim estar muito mais próximos na nossa realidade com Kardec. E esse eu acho que é o último slide, né? Só todo esse material eu peguei desse jornalzinho do Ney, que é um jornalzinho publicado pela Cristina Sarraf, né? Quem quiser ter acesso, está no jornal do 100@yahoo.com.br. Esse aqui, se eu não me engano, esse material é um material grande, são 9 páginas. Ela fala de cada princípio e dos conceitos errados que a gente tem em cada princípio ainda hoje. É um trabalho muito bem elaborado, só que a gente pegou só um trechinho do trabalho para a gente poder estar conversando aqui com todo mundo. E agora? Cadê eu? Então esse era o nosso recado para hoje. Muito obrigado, espero ter ajudado em alguma coisa.